Bem-vindos ao canal Terror e Mistérios. Prepare-se para histórias sombrias que vão arrepiar você. Antes de começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Agora, apague as luzes, coloque os fones e bora pro terror. História 1: Na caixa da feira de antiguidades. Era um dia ensolarado quando passei por uma feira de antiguidades no centro da cidade. Entre pilhas de livros velhos, relíquias empoeiradas e objetos curiosos, algo chamou minha atenção em uma pequena caixa de madeira, trabalhada em detalhes que pareciam contar uma história própria. O vendedor, um senhor de olhar cansado e roupas surradas, me observou enquanto eu examinava a caixa. "Essa peça tem história", disse ele, com a voz rouca e baixa. "Foi encontrada em uma casa abandonada, e dizem que ela traz consigo ecos de quem a possuía." Sorri, achando que era apenas uma estratégia de venda, e comprei a caixa por curiosidade. Em casa, coloquei-a sobre a mesa da sala e examinei melhor os entalhes, que formavam figuras pequenas e intrincadas, rostos, árvores e algo que parecia uma lua com olhos. Naquela noite, acordei com um som suave, como um leve tamborilar, vindo da sala. Levantei-me e fui até lá, apenas para encontrar a caixa ligeiramente aberta. O ar estava mais frio do que o habitual, e a lua cheia lançava uma luz prateada sobre o ambiente. Toquei a tampa da caixa e a fechei novamente, mas um calafrio percorreu minha espinha quando ouvi um sussurro muito baixo e lento, quase indistinguível: "Por que você me trouxe de volta?" Pisquei algumas vezes, convencido de que estava ouvindo coisas, e voltei para a cama. No entanto, durante a madrugada, o som voltou. Desta vez, era mais claro, como uma melodia suave e triste, tocada por um instrumento de cordas. Abri a porta da sala e vi a caixa aberta novamente. O reflexo da lua fez as figuras entalhadas parecerem se mover, como se ganhassem vida por um momento. Nos dias seguintes, a melodia continuou a se repetir, sempre à mesma hora, exatamente à meia-noite. A sensação de ser observado ficou mais intensa, e sombras se moviam pelo canto dos meus olhos. Decidi perguntar ao vendedor da feira sobre a caixa, mas, quando voltei ao local, ele não estava mais lá. Um outro vendedor, que conhecia o homem, me contou que ele havia desaparecido semanas antes de eu comprar a caixa, deixando todas as suas coisas para trás. Naquela noite, a música voltou mais forte, acompanhada de um som de risadas baixas e distantes, como se uma festa estivesse acontecendo em algum lugar próximo. Quando entrei na sala, vi que a caixa agora estava completamente aberta, e uma luz suave e dourada escapava de dentro dela. No fundo da caixa, algo se movia, uma pequena figura com o rosto sorridente e os olhos vazios, dançando ao ritmo da música. Recuei, e a melodia parou abruptamente. A figura dentro da caixa virou lentamente a cabeça para mim, e um sussurro ecoou no ar: "Agora, você dança comigo." As luzes da casa piscaram, e um vento gelado atravessou a sala, fazendo os papéis e cortinas voarem. A caixa se fechou com um estalo alto, e o silêncio que se seguiu foi cortante. No dia seguinte, levei a caixa a um antiquário, que, ao vê-la, arregalou os olhos e murmurou algo em uma língua que não entendi. Ele me disse para nunca mais abri-la e que ela havia sido usada em antigos rituais de invocação, para chamar espíritos que amavam dançar e tocar música, mas que nunca paravam até encontrar uma nova alma para levar consigo. Desde então, a caixa permanece trancada e guardada em um cofre. Mas, mesmo assim, em noites de lua cheia, posso ouvir a melodia distante e o som de risadas, como se uma festa invisível continuasse, esperando que eu me juntasse a ela. E às vezes, quando passo pela sala, sinto um leve puxão em minha roupa, como se algo tentasse me levar para a dança que nunca termina. História 2: O quarto do espelho. Quando me mudei para o apartamento antigo no centro da cidade, a proprietária me avisou para não me preocupar com o quarto dos fundos. Ela disse que era apenas um espaço de armazenamento e que a porta ficava trancada porque a fechadura estava quebrada. Achei curioso, mas não pensei muito sobre isso, até a primeira noite que passei ali.
A luz da lua entrava pelas cortinas finas da sala de estar, criando sombras que dançavam pelas paredes, e o silêncio era profundo, quebrado apenas pelo leve tic-tac de um relógio antigo. Por volta da meia-noite, acordei com um som de algo arranhando levemente, como unhas roçando na madeira. Vinha do quarto dos fundos. Levantei-me devagar e fui até a porta, tentando ouvir melhor. O som parou, mas a sensação de ser observado me fez arrepiar. Voltei para a cama, decidido a ignorar o ocorrido. Na noite seguinte, o arranhar voltou, agora acompanhado por um leve murmúrio. Desta vez, não resisti e bati de leve na porta. O murmúrio cessou, e por um instante, pensei ter ouvido um riso abafado. A ideia de que alguém pudesse estar ali dentro me deixou inquieto, e decidi procurar a chave do quarto no dia seguinte. Encontrei a chave em uma gaveta na cozinha, amarelada pelo tempo e um pouco enferrujada. Com o coração batendo forte, esperei a noite cair e, com a chave em mãos, fui até o quarto dos fundos. A fechadura girou com um estalo, e a porta se abriu lentamente, revelando um cômodo empoeirado, cheio de móveis velhos e caixas empilhadas. O que chamou minha atenção foi um espelho grande encostado na parede oposta, com moldura de ferro ornamentada, coberto por um lençol branco. Aproximei-me e, com hesitação, puxei o lençol. O espelho refletia o quarto, mas a imagem parecia levemente distorcida, como se o vidro estivesse ondulado. Olhei para meu reflexo e, por um segundo, tive a impressão de que os meus olhos estavam um pouco mais escuros. Pisquei, e o reflexo voltou ao normal. Suspirei, rindo de mim mesmo por ter ficado tão nervoso. Naquela noite, o som voltou, mas desta vez, era mais alto e parecia vir do próprio espelho. Fui até o quarto dos fundos e vi algo que me deixou paralisado. No reflexo, uma figura estava de pé atrás de mim, com um rosto pálido e vazio, sem traços visíveis além de 2 olhos escuros que brilhavam intensamente. Virei-me rapidamente, mas o quarto estava vazio. Quando olhei novamente para o espelho, a figura tinha desaparecido, mas um leve embaçado na superfície formava a palavra "fique". A lanterna que eu segurava começou a piscar, e um som de passos ecoou no cômodo. A figura reapareceu no espelho, mais perto desta vez, e um sussurro baixo e rouco preencheu o ar: "Vem". O pavor me fez sair correndo do quarto e bater a porta com força. Tranquei-a e coloquei a chave de volta na gaveta, decidindo que não voltaria a abri-la. Nos dias que se seguiram, evitei o quarto dos fundos, mas a sensação de que algo me observava não desapareceu. Às vezes, quando passava pelo corredor, via um reflexo fugaz do espelho pela fresta da porta, e a figura estava lá, me observando, esperando que eu voltasse. As noites ficaram mais inquietas, com o som de arranhões e murmúrios que se misturavam ao silêncio. Contei o que estava acontecendo a um amigo, que me sugeriu remover o espelho. Com relutância, chamei 2 homens para levar o objeto embora. Quando eles o carregaram, um deles parou e me olhou com uma expressão estranha. "Você tem certeza de que quer se livrar disso?" perguntou, a voz hesitante. Apenas acenei com a cabeça, e eles o levaram. Desde então, o som de arranhões cessou, mas a sensação de que algo se foi com o espelho persiste. E, às vezes, quando olho para o meu reflexo em outros espelhos, vejo, por um breve instante, um par de olhos escuros que ainda me observam, como se esperassem o momento certo para retornar. História 3: A escada para o porão. Minha família se mudou para uma casa antiga no campo, um lugar isolado cercado por árvores e campos abertos. Era uma construção de mais de 100 anos, com paredes grossas e janelas grandes que rangiam quando o vento soprava forte. No primeiro dia, enquanto explorávamos o lugar, notei uma porta pequena e quase escondida no chão da cozinha, que levava a um porão. Minha mãe comentou que o porão estava trancado há anos e que o dono anterior havia perdido a chave. Curiosamente, a sensação de que algo nos observava por trás daquela porta fez com que eu evitasse aquele canto da cozinha. Certa noite, depois que todos foram dormir, acordei com um som baixo e cadenciado,
como se algo estivesse batendo de leve contra a porta do porão. Olhei para o relógio, eram 3 da manhã. Levantei-me, descalço, e fui até a cozinha, onde a luz da lua iluminava as paredes de azulejos. O som parou assim que me aproximei, mas o ar estava frio, e um cheiro de terra úmida me envolveu. De repente, ouvi um leve estalo, e a tampa da porta do porão moveu-se 1 centímetro, como se algo empurrasse por baixo. Meu coração disparou, e dei um passo para trás, quase tropeçando em uma cadeira. O silêncio voltou, mas eu sabia que não estava sozinho. Na manhã seguinte, contei à minha mãe sobre o que havia acontecido, e ela apenas balançou a cabeça, achando que eu tinha sonhado. Mas a inquietação persistiu. Nos dias seguintes, comecei a ouvir o mesmo som de batidas à noite, sempre à mesma hora. Decidi contar ao meu irmão mais velho, Lucas, que, apesar do ceticismo, concordou em investigar comigo. Esperamos até que a casa estivesse em silêncio. Por volta das 3 da manhã, as batidas começaram novamente. Lucas acendeu uma lanterna e nos aproximamos da porta do porão. O som cessou, mas, desta vez, um leve sussurro, quase imperceptível, ecoou do outro lado da madeira: "Deixe-me sair." Lucas recuou, os olhos arregalados, e eu senti um calafrio correr pela minha espinha. Com um olhar sério, ele sugeriu que procurássemos a chave do porão. Vasculhamos a casa nos dias seguintes, e finalmente a encontramos em uma caixa de ferramentas antiga, esquecida em um armário. Era uma chave grande e pesada, que parecia carregar o peso de segredos não revelados. Naquela noite, com o coração batendo como um tambor, descemos juntos as escadas para abrir a porta do porão. A chave girou com dificuldade, e o estalo da fechadura ecoou pela cozinha vazia. A porta se abriu com um rangido longo, revelando uma escada que descia para a escuridão. O ar que subiu estava frio e cheirava a mofo, mas havia algo mais, um cheiro metálico e adocicado que fez meu estômago revirar. Descemos com cuidado, a lanterna iluminando as paredes de pedra úmida. No fundo do porão, vimos uma cadeira de balanço antiga, virada de costas para nós. Lucas engoliu em seco e se aproximou, mas antes que pudesse tocá-la, um som de risada baixa e arrastada ecoou pela sala. A cadeira começou a se balançar sozinha, e um sussurro veio do canto mais escuro: "Vocês vieram." A luz da lanterna piscou, e uma sombra alta e disforme se moveu pela parede, como se saísse da escuridão e tentasse se erguer. Lucas puxou meu braço, e subimos correndo as escadas, trancando a porta atrás de nós. O som de passos e arranhões do outro lado fez a tampa da porta vibrar, mas logo cessou, deixando apenas o silêncio opressor. Desde então, a porta do porão permanece trancada e a chave, escondida. Minha mãe nunca soube o que encontramos, mas a casa nunca mais foi a mesma. Às vezes, nas noites mais frias, o som de batidas volta, e a cadeira de balanço pode ser ouvida rangendo suavemente. E, em meio ao vento que passa pela cozinha, posso jurar que ouço um sussurro: "Voltem." História 4: O pintor na janela. Quando aluguei meu novo apartamento no centro da cidade, fiquei encantado com a vista que ele proporcionava. Do alto do quarto andar, eu podia ver os telhados das casas antigas e uma praça que, à noite, se enchia de luzes suaves e pessoas caminhando. No entanto, havia um detalhe estranho em uma casa abandonada do outro lado da rua, com janelas altas e sujas, que parecia observar a cidade silenciosamente. Diziam que a casa pertencia a um pintor excêntrico que desaparecera misteriosamente há mais de 50 anos. Na minha primeira noite ali, enquanto eu desempacotava algumas caixas, olhei pela janela e vi uma luz fraca vindo da casa abandonada. Era um brilho que parecia mover-se entre os cômodos, como se alguém estivesse carregando uma vela. Pisquei algumas vezes, achando que estava cansado, mas a luz continuava ali, dançando. Resolvi ignorar, mas a sensação de ser observado não me deixou em paz. Na noite seguinte, enquanto tentava dormir, um som baixo de passos ecoou pela rua.
Levantei-me para olhar pela janela, e vi uma silhueta de um homem alto e magro, parado no andar superior da casa abandonada. Ele estava de frente para mim, mas sua cabeça inclinada dava a impressão de que observava algo em particular. Senti um frio na espinha, e o homem levantou um braço lentamente, como se estivesse pintando no ar. Depois de um instante, a luz apagou, e ele desapareceu na escuridão. Comentei sobre o ocorrido com um vizinho no corredor, e ele deu um sorriso tenso. Você viu o pintor, não foi? Dizem que ele ainda procura a obra-prima que nunca terminou, disse ele, com os olhos evitativos. Ele contou que, durante a noite, algumas pessoas viam sombras nas janelas e ouviam sons de pincéis riscando a madeira, como se alguém estivesse pintando incansavelmente. Intrigado, decidi investigar a história. Descobri que o pintor era obcecado por capturar a essência da alma em suas obras, e a última pintura que ele começou era um autorretrato, mas nunca terminou. Diziam que, nas noites mais escuras, ele ainda tentava completar a obra, buscando modelos para capturar suas expressões. Naquela noite, a inquietação me dominou. Por volta das 2 da manhã, ouvi um leve arranhar, como o som de um pincel riscando a tela, vindo de algum lugar próximo. Olhei pela janela e, desta vez, vi a sombra mais claramente. O homem estava na janela, e a luz da lua iluminava seus olhos, que pareciam duas manchas escuras e profundas. Ele levantou um braço e, com um gesto lento, apontou diretamente para mim. O som do arranhar aumentou, como se fosse um eco dentro do meu quarto. A sensação de ser observado ficou mais intensa, e as paredes pareciam ter olhos que me seguiam. Peguei uma lanterna e iluminei a casa abandonada, mas a sombra havia desaparecido. De repente, um reflexo no vidro da minha janela me fez congelar. No fundo do meu quarto, uma silhueta alta e magra estava de pé, com um pincel na mão. Antes que eu pudesse me virar, senti uma leve pressão na nuca, como se alguém desenhasse com um pincel invisível. O som do arranhar parou abruptamente, e a silhueta sumiu do reflexo. Corri para acender todas as luzes, ofegante com o coração disparado. A sensação de ter sido tocado persistia, e um leve cheiro de tinta encheu o ar. Na manhã seguinte, encontrei uma marca em minha nuca, como uma linha fina e escura, parecendo traços de um desenho. Decidi mudar de apartamento logo depois. Mas, mesmo com a distância, ainda sonho com o pintor. No silêncio da noite, posso ouvir o som do pincel e sinto os olhos invisíveis que, de algum lugar, ainda tentam capturar a minha alma em sua obra inacabada. História 5: O Relicário Esquecido. Minha tia-avó, uma mulher reclusa e cheia de mistérios, faleceu em uma tarde de outubro, e eu herdei sua pequena casa em uma colina isolada. O lugar era cercado por árvores altas e tinha uma atmosfera de outros tempos, com móveis antigos e paredes repletas de retratos emoldurados que pareciam seguir qualquer um que passasse. Enquanto organizava os pertences dela, encontrei um pequeno relicário de prata em uma gaveta do quarto. Era delicado, com um padrão de rosas gravado e uma trava minúscula que parecia nunca ter sido aberta. A curiosidade me venceu, e, com algum esforço, consegui abrir o relicário. Dentro, havia uma foto desbotada de uma menina de olhos grandes e tristes. No outro lado, uma mecha de cabelo escuro estava presa com cuidado. O ar do quarto pareceu mudar assim que abri o relicário, tornando-se mais frio e denso. O som dos pássaros lá fora silenciou, e por um instante, ouvi um sussurro que parecia vir de dentro da casa: "Por que você me encontrou?" Fechei o relicário rapidamente e o coloquei de volta na gaveta, tentando afastar o desconforto. Naquela noite, a sensação de ser observado não me deixava em paz. As sombras lançadas pela luz da lua pareciam se mover, projetando formas que dançavam lentamente pelas paredes. O som de passos leves ecoou pelo corredor, e um leve arranhar chegou até a porta do quarto. Tranquei a porta e fiquei sentado na cama, com os olhos fixos na maçaneta, que parecia tremer levemente.
Por volta das 3 da manhã, o silêncio foi interrompido por uma risada infantil, baixa e arrastada, que fez meu sangue gelar. Olhei para a gaveta onde havia guardado o relicário, e ela estava aberta. O objeto repousava sobre a mesa, a tampa agora entreaberta. O sussurro voltou, mas desta vez parecia mais próximo, quase ao pé da cama, e você viu. Levantei-me devagar, com a respiração entrecortada, e peguei o relicário com as mãos trêmulas. Assim que o toquei, uma corrente de frio percorreu meu corpo, e a foto da menina pareceu piscar, como se os olhos dela estivessem me encarando com um brilho de vida. Fechei o relicário e saí do quarto, indo para a sala de estar, onde as luzes acesas me deram uma sensação momentânea de segurança. Mas o alívio durou pouco. As janelas começaram a tremer, como se um vento forte passasse por elas, embora a noite estivesse sem brisa. As luzes piscavam, e a figura de uma menina, com cabelos escuros e olhar fixo, apareceu refletida na vidraça. Ela não estava na sala, mas sua imagem parecia observadora, como se o vidro fosse uma barreira tênue entre nós. A risada ecoou novamente, e a voz sussurrou: "Deixe-me sair." Na manhã seguinte, fui até a casa de uma vizinha que conhecia a minha tia-avó há anos. Contei o que havia acontecido, e ela me olhou com os olhos cheios de compreensão e temor. Ela guardava esse relicário como uma promessa, disse a vizinha. Diziam que pertencia à irmã mais nova dela, que desapareceu quando eram crianças. Nunca encontraram a menina, mas a sua tia sempre falava que ela ainda estava na casa, esperando. Desesperado, decidi levar o relicário até uma igreja local e pedir ajuda ao padre. Ele examinou o objeto e murmurou uma oração antes de me aconselhar a enterrá-lo em um terreno sagrado. Fiz o que ele recomendou, e, por um tempo, a casa pareceu mais tranquila. Mas, nas noites mais escuras, quando o vento sopra com força e as sombras se alongam, ainda posso ouvir a risada distante de uma criança e o sussurro que ecoa pela casa: "Eu ainda estou aqui." História 6, na canção do antigo gramofone. Na casa dos meus avós havia um sótão que sempre evitávamos. Era um lugar escuro e empoeirado, cheio de baús, móveis antigos e lembranças esquecidas. No meio de todas aquelas relíquias, havia um gramofone, um aparelho que já estava lá desde que me lembro. Minha avó dizia que ele pertencia a seu pai, um homem que amava música, mas que tinha um gosto peculiar por canções melancólicas. Diziam que ele passava horas ouvindo uma música específica, até o dia em que faleceu subitamente, sentado em sua cadeira favorita, com o gramofone ainda tocando. Um dia, enquanto ajudava minha avó a organizar o sótão, fui atraído pelo gramofone. Ele parecia mais limpo do que o resto das coisas ao redor, como se tivesse sido tocado recentemente. Curioso, girei a manivela e posicionei a agulha no disco que já estava lá, coberto por uma camada fina de poeira. A música que começou a tocar era triste, com uma melodia que parecia carregar um peso indescritível. Por um momento, senti um arrepio percorrer minha pele, mas continuei ouvindo. Minha avó, ao ouvir a música, subiu as escadas apressada, com os olhos arregalados e uma expressão de pavor. "Desligue isso agora!" gritou, e sua voz tremia. Corri para parar o gramofone, mas a agulha não se movia, como se estivesse presa. A música continuava, mais alta e mais intensa. Finalmente, consegui desligá-lo à força, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Minha avó estava pálida, sentada em uma cadeira antiga, com as mãos tremendo. "Você não deveria ter tocado isso", murmurou. Ela me contou que a última vez que o gramofone tinha sido tocado, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Vozes sussurrantes, sombras que dançavam pelas paredes, e o som da música tocando sozinha durante a madrugada. Meu bisavô dizia que a música era uma forma de comunicação com alguém do outro lado, mas ninguém sabia ao certo com quem ele falava. Naquela noite, depois de recolher todos os objetos do sótão, fui dormir com uma sensação estranha. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som baixo e familiar.
A melodia do gramofone ecoava pela casa, tocando sozinho, mesmo estando no sótão trancado. Levantei-me e caminhei pelo corredor escuro, a música ficando mais alta a cada passo. A porta do sótão estava entreaberta, e uma luz fraca parecia pulsar lá dentro. Subi as escadas lentamente, a madeira rangendo sob meus pés. Quando alcancei o topo, vi o gramofone girando, a agulha dançando sobre o disco, e uma sombra projetada na parede. Era alta e magra, com um chapéu de abas largas, e parecia balançar ao som da música. Meu coração parou por um segundo, e a sombra virou-se lentamente, como se tivesse percebido minha presença. "Por que está aqui?", sussurrou uma voz baixa e grave, que parecia sair do próprio gramofone. O som das notas ficou distorcido, mais agudo e rápido, e a sombra se aproximou, movendo-se de forma estranhamente fluida. Recuei, tropeçando no primeiro degrau da escada e caindo sentado. A música parou abruptamente, e o silêncio voltou a tomar conta do sótão. Na manhã seguinte, contei à minha avó o que aconteceu, e ela decidiu que era hora de se livrar do gramofone. Chamou um antiquário, que olhou para o objeto com uma expressão séria. "Isso não deveria estar aqui", disse ele. Existem histórias sobre gramofones que eram usados em rituais antigos, para convocar espíritos ou se comunicar com o além. Desde então, o sótão foi esvaziado, e o gramofone levado embora. Mas, às vezes, mesmo sem ele, a melodia ainda ressoa pela casa, fraca e distante, como um eco do passado que se recusa a partir. E, nas noites mais silenciosas, posso jurar que ainda vejo a sombra dançando pela parede, esperando que alguém se atreva a ouvir a música novamente. História 7, O Livro das Sombras. Quando comecei a trabalhar na biblioteca local, um prédio antigo que resistia ao tempo com sua fachada de pedra e janelas góticas, ouvi muitas histórias sobre um livro que ninguém ousava tirar da prateleira. Era conhecido como o Livro das Sombras e estava guardado na seção de livros raros, em uma estante que parecia nunca ser tocada. A capa era de couro preto, desgastada, com símbolos estranhos gravados em prata. Eu achava que era apenas uma lenda para assustar novos funcionários, mas, com o tempo, minha curiosidade cresceu. Em uma noite chuvosa, fui o último a ficar na biblioteca, encarregado de fechar o prédio. O vento uivava lá fora, e a chuva batia contra as janelas, criando uma melodia inquietante. Decidi aproveitar o momento de silêncio para ver o famoso livro. Caminhei até a seção de raridades e lá estava ele, empoeirado e com um ar de segredo antigo. Toquei a capa fria e senti um leve formigamento nos dedos. Abri-o, e as páginas, amareladas pelo tempo, estavam cobertas de símbolos e escritas que eu não conseguia entender. Enquanto folheava, um som baixo de sussurros ecoou pela sala, como se vozes distantes estivessem discutindo algo. Levantei a cabeça, mas não havia ninguém ali. O sussurro parou, e o silêncio voltou, mais denso do que antes. De repente, a luz da sala começou a piscar, e um frio percorreu minha espinha. O vento parecia mais forte, e a porta da biblioteca bateu sozinha, mesmo estando trancada. Fechei o livro rapidamente e o coloquei de volta na prateleira, mas o sussurro voltou, agora mais claro e insistente: "Você não devia ter tocado." Minha respiração ficou entrecortada, e dei um passo para trás, olhando para os corredores vazios. Uma sombra longa se estendia no chão, mas não havia ninguém para projetá-la. As luzes piscaram novamente, e por um breve momento, vi uma figura alta e encapuzada no reflexo da janela. Seus olhos brilhavam em um tom escuro, como poços de escuridão. Corri para a porta, com o som dos sussurros crescendo atrás de mim, formando palavras que pareciam um feitiço ou uma maldição. Quando finalmente saí e tranquei a biblioteca, senti o peso de algo me observando pela janela. No dia seguinte, tentei contar o que havia acontecido ao meu colega de trabalho, um bibliotecário mais velho que estava ali há anos. Ele me olhou com uma expressão grave e apenas disse: "Você abriu um caminho que não devia. Não volte a tocar naquele livro."
As noites seguintes foram marcadas por sonhos perturbadores, onde sombras dançavam ao meu redor e vozes me chamavam, dizendo que eu devia voltar. A biblioteca parecia mais fria a cada dia, e os sussurros que antes ouvi só quando estava sozinho agora ecoavam em qualquer canto, mesmo quando havia outros presentes. Uma noite, encontrei o livro aberto sobre a mesa de estudos, embora eu tivesse certeza de que o deixará trancado na prateleira. As páginas estavam viradas para um símbolo que parecia pulsar, quase respirar. O sussurro soou novamente, suave e sombrio, e venha. Desesperado, levei o livro ao diretor da biblioteca, que, com os olhos arregalados, me disse que ele nunca deveria ter sido tirado da prateleira. Aquele livro foi selado por uma razão, disse ele, enquanto devolvia a estante, desta vez prendendo com correntes. Mas mesmo com o livro trancado, a sensação de que algo havia sido despertado permaneceu. Desde então, a biblioteca não é mais a mesma. As luzes piscam mais frequentemente, e às vezes vejo sombras se movendo entre as estantes, sempre observando, esperando. E, à noite, quando o vento sopra mais forte, posso ouvir os sussurros vindo do prédio, chamando por alguém que ousou tocar o que deveria ter sido deixado em paz. História 8, A Voz na Estrada. Certa vez, viajei com um grupo de amigos para uma cabana isolada no interior. A estrada para chegar lá era estreita, cercada por árvores altas e retorcidas que formavam um túnel natural. Estávamos animados, conversando e rindo, mas conforme o sol começou a se pôr e a luz dourada deu lugar a sombras, o clima mudou. O silêncio da floresta parecia nos observar, e a estrada parecia se estender mais do que o esperado. Quando finalmente chegamos à cabana, o céu já estava escuro, e a única luz vinha dos faróis do carro e de uma lâmpada fraca na varanda. Enquanto descarregávamos as malas, ouvi um som distante, como uma voz chamando meu nome. Parei por um momento, e um calafrio percorreu minha espinha. Olhei para os meus amigos, mas nenhum deles parecia ter notado. Respirei fundo e ignorei, achando que era o cansaço da viagem pregando peças. Naquela noite, depois de algumas horas de conversa e risadas, fomos dormir. A cabana estava imersa em silêncio, exceto pelo som do vento sussurrando entre as árvores. Por volta das 2 da manhã, acordei com um som peculiar. Era uma voz baixa, quase imperceptível, que parecia vir da estrada. Levantei-me e fui até a janela, mas tudo que vi foi a escuridão e o reflexo da lua sobre a estrada de terra. Voltei para a cama, tentando ignorar a sensação de inquietação, mas a voz voltou, mais clara. Venha. Era um chamado, suave e insistente. Dessa vez, meus amigos também acordaram. Um deles, Lucas, acendeu a luz e olhou para mim com os olhos arregalados. Você também ouviu isso? Perguntou, e todos assentimos, o medo estampado em nossos rostos. Decidimos verificar o que estava acontecendo. Com lanternas em mãos, saímos para a varanda, onde o ar estava mais frio do que antes. O som do vento era mais forte, e a voz voltou, agora como um lamento que ecoava pela estrada. Por favor, venha. A luz da lanterna de Lucas tremia, e ele murmurou que devíamos voltar para dentro. Mas antes que pudéssemos nos mover, vimos uma figura pálida parada no meio da estrada, de costas para nós. A figura era alta e vestia uma roupa que lembrava outra época. O cabelo longo caía sobre os ombros, e ela não se movia. Ficamos paralisados, o silêncio entre nós e a figura era quase palpável. Lucas deu um passo à frente, e a figura se virou lentamente. O rosto era indistinto, coberto por uma sombra, mas os olhos brilhavam em um tom prateado, fixos em nós com uma intensidade fria. A voz sussurrou novamente, mas desta vez estava clara em nossas mentes: vocês não deveriam estar aqui. O pavor tomou conta de nós, e corremos de volta para dentro da cabana, trancando portas e janelas. O som do vento parecia se transformar em um grito, e a figura desapareceu na escuridão, deixando apenas a sensação de que algo nos observava.
Passamos o resto da noite em silêncio, acordados e atentos a qualquer ruído. Quando o amanhecer chegou, a estrada parecia inofensiva, e a figura havia desaparecido. Mas a sensação de que estávamos sendo vigiados nunca se foi. Saímos da cabana naquele mesmo dia, sem olhar para trás. Voltamos para a cidade e tentamos esquecer o ocorrido, mas as histórias sobre aquela estrada ainda circulam entre os moradores. Dizem que, às vezes, à noite, uma figura aparece, chamando os viajantes, atraindo-os para a escuridão. E toda vez que ouço falar sobre aquela região, lembro-me da voz que chamou por nós e dos olhos prateados que pareciam penetrar minha alma. História 9, na cadeira de balanço. Na casa em que cresci, havia uma cadeira de balanço que sempre me causava um desconforto inexplicável. Ela ficava na varanda dos fundos, virada para a floresta que se estendia além da cerca. Era uma cadeira antiga, de madeira escura, com entalhes de flores e folhas que, ao entardecer, pareciam ganhar vida sob as sombras. Minha avó dizia que a cadeira pertencia à sua mãe, que passava horas sentada ali, olhando para as árvores e sussurrando coisas que ninguém conseguia ouvir. Quando minha avó faleceu, a cadeira continuou na varanda, balançando sozinha nas noites mais ventosas, produzindo um rangido baixo e cadenciado. Sempre achei que era o vento, até a noite em que acordei com um som diferente. Era um som de balanço, mas sem o vento que normalmente o acompanhava. Levantei-me e fui até a janela, olhando para a varanda iluminada apenas pela luz pálida da lua. A cadeira estava se movendo, balançando de um lado para o outro, como se alguém invisível estivesse sentado nela. O pavor me congelou por alguns segundos. O som de sussurros chegou até mim, baixo e indistinguível, como um murmúrio. A cadeira parou de balançar abruptamente, e a sensação de que alguém me observava ficou tão forte que fechei a cortina e me afastei da janela. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação, mas o som do rangido persistiu, ecoando pela casa como uma presença incômoda. Na manhã seguinte, contei à minha mãe sobre o que havia acontecido, mas ela apenas sorriu, dizendo que a casa tinha muitos anos e lembranças de outros tempos. Decidido a descobrir mais sobre a cadeira, fui até o sótão em busca de fotos antigas ou algo que explicasse a ligação da minha bisavó com ela. Encontrei um álbum de fotos empoeirado e, entre as imagens desbotadas, vi uma foto dela, jovem, sentada na cadeira de balanço, olhando para a câmera com um sorriso enigmático. Atrás dela, na floresta, uma figura borrada e indistinta parecia se esconder entre as árvores. Naquela noite, o som do balanço voltou, mas desta vez, parecia mais próximo, como se estivesse dentro de casa. Levantei-me, com o coração martelando no peito, e desci as escadas. A cadeira de balanço agora estava no meio da sala, movendo-se lentamente, com um render que parecia formar palavras. O ar ao redor estava mais frio, e o cheiro de terra úmida invadiu minhas narinas. Ouvi novamente os sussurros, mais claros: "Você pode me ouvir agora?" Antes que eu pudesse reagir, a cadeira parou, e o silêncio foi esmagador. Um vento frio passou por mim, levantando os pelos da minha nuca. Corri de volta para o meu quarto, trancando a porta e ficando acordado até o amanhecer. No dia seguinte, minha mãe notou a cadeira fora do lugar e perguntou se eu havia mexido nela. Neguei, mas o medo em meus olhos a fez entender que algo mais havia acontecido. Ela contou que, antes de minha bisavó falecer, dizia que a cadeira era um portal para ouvir as vozes da floresta e que nela, ela falava com aqueles que já haviam partido. A história me deixou ainda mais inquieto, e naquela tarde, decidimos levar a cadeira para o galpão nos fundos do quintal, trancando-a lá para nunca mais vê-la. Mesmo com a cadeira fora da varanda, as noites continuaram estranhas. Às vezes, ouço o som de balanço vindo do galpão, mesmo quando tudo está parado. E, nas noites mais silenciosas, ainda posso ouvir os sussurros carregados pelo vento, como se minha bisavó ainda estivesse sentada ali, tentando dizer algo que nunca entendemos completamente. Se chegou até aqui, é porque o mistério te prendeu. Então,
deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para acompanhar cada nova história. Obrigado por assistir e até o próximo terror.